Os fariseus, 4:1, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Mentira, Jesus não batizou ninguém. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Presta atenção aí nos detalhes do texto. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O território de Samaria era judaico, certo? Lá no Antigo Testamento. E eles foram subjugados pelos... Não, mas teve o primeiro aí. Pelos assírios? Não sei se foi pelos assírios. Foi. E aí o que aconteceu? Alguns foram levados da terra de Samaria para a terra dos assírios. E outros ficaram. Os que ficaram lá, muitos deles se casaram com pessoas que não eram judias, com mulheres que não eram judias, ou com homens que não eram judeus. Entendeu? E isso, cara, é inadmissível para o judeu. O judeu tem que casar com o judeu. O judeu tem que casar com a pessoa da mesma nação, do mesmo povo de Deus. Eles colocam assim. E aí eles colocaram que esse pessoal samaritano se tornou impuro. E aí a treta começa daí. O que acontece? Os judeus voltam do exílio. Esdras e Neemias constroem um muro, constroem o templo de novo, certo? E o que acontece? Os samaritanos vão lá tentar ajudar Neemias e Esdras a montar e construir todas as coisas. Neemias e Esdras falam: não, cara, vocês não pisam aqui nem a pau, vocês não colocam uma pedra aqui nesse templo, vocês estão fora porque vocês são impuros. Os caras vão e constroem um templo no monte de Sicar.
Constrói o templo deles para eles adorarem Deus. Aí começa mais treta ainda, porque, os caras, não, o templo certo é esse daqui. Aí os judeus falam, não, o templo certo é esse daqui. Na época de Macabeus vai lá e destrói, devassa aquele templo lá e detona tudo. E os samaritanos então começam a adorar no monte. Por isso que tem a dúvida da mulher, adorar no monte ou adorar no templo, né? Tudo por causa dessa treta aí. Então eles se odiavam. Samaritanos e judeus era mais ou menos pior do que Corinthians e São Paulo. Corinthians e Palmeiras, né? Que aí é mais ódio, né? Ou não? É comparação idiota essa. Mas era bem tretado. Tem um detalhe no texto, cara, que Jesus, ele é um cara que foge do sistema, né? Uma das frases que a gente usa aqui no Escape é menos pessoas, mais sistema, né? Não. Mais pessoas e menos sistema. Cara, se você olhar para a vida de Jesus era voltada para as pessoas. Tanto que ele sai da Judéia e vai para Galiléia porque o nego estava enchendo o saco dele a respeito de batismo. Tá batizando mais do que João tá batizando menos, não sei o que. Os discípulos que batizam. O cara fala, vamos sair dessa treta e vamos para outro lugar. E vou falar uma coisa para vocês. Não, depois eu falo isso. Eu já começo a me desabafar aqui da vida. Não. Aí Jesus percebia essas coisas. E aí tem uma frase nesse texto aí que para mim é a mais legal. Que o João coloca assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Cara, João que escreveu essa carta aí, escreveu para cara que não era judeu, né? Escreveu para grego, essas coisas. E ele tem que explicar direitinho que existia essa treta aí entre os judeus e samaritanos. Por que era-lhe necessário passar por Samaria? Vou explicar para vocês. Aqui embaixo é a Judéia, tá? Aqui no meio, Samaria. E aqui, Galiléia. Jesus ia da Judéia para Galiléia, certo? Era necessário passar por Samaria? Os judeus faziam esse caminho? Não, cara, judeu era tretado. Além de ser tretado, tinha também uma condição geográfica que não permitia. Esse solo aqui da Samaria, cara, era tudo pedregoso, deserto, não tinha nada. Era ruim para esses caras andarem de sandália ali. Fora a treta, o território era muito acidentado. Era muito mais fácil aqui ter o Mediterrâneo, né? Quer dizer, aqui é o Jordão para vocês e aqui é o Mediterrâneo, tá? Passar pelo Mediterrâneo era um ar fresco, cara, que vinha do mar, tal, não sei o que, a terra era mais fofinha. Pelo Jordão a mesma coisa. Eles atravessavam o Rio Jordão, vinham pelo outro lado, que era um terreno melhor, e atravessavam de novo lá em cima para chegar em Samaria. Era o caminho comum dos judeus. Não era comum isso aqui. Mas João colocou ali que era necessário lhe passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque Jesus ia encontrar alguém. Jesus estava atrás de alguém. E ele via o que Deus estava fazendo. Se tem uma frase que também marca nas palavras de Jesus é: meu pai trabalha até agora e agora eu trabalho também. E eu faço o que meu pai faz, o que eu vejo meu pai fazer. E para a consciência de Jesus era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. E ele encontra então a mulher samaritana. Essa mulher, ela era desprezada e rejeitada pela sociedade. Pelo seu estado civil, né, casada várias vezes, então ela era rejeitada pela comunidade. Aquele poço ali era longe de onde ela estava. Era meio-dia, entendeu? Ninguém ia buscar água meio-dia, porque meio-dia é muito quente, numa região desértica, árida, pedregosa, né? Em Sicar existiam outros poços. Poços ou poços? Poços. Tá bom. Né? Historiadores, isso eu estou falando aqui é pura
História, não está na Bíblia, né? Historiadores deduzem essas coisas. Mas era bem provável, né? Essa mulher com 7 casamentos falhados, ela não era uma mulher muito aceita nem pelas mulheres samaritanas, né? Então ela já era rejeitada pela comunidade. Ela já era rejeitada pelo seu nascimento, né? Como samaritana. Então ela era rejeitada pelos judeus. E ela era rejeitada pelo simples fato dela ser mulher. Rejeitada por todos, na verdade. A mulher, tanto samaritana quanto judia, não era nem contada no censo. Mas Jesus, cara, ele vê algo mais ali. Algo mais. Aquela mulher, ela esperava a verdade. Ela esperava a verdade. Aquela mulher encontrou Jesus e trata ele como um senhor. Um senhor, eu digo, um homem, né? Depois ela passa a começar a tratar ele como um profeta. Depois ela passa a tratar ele como Messias. Essa parte que ela passa a começar a tratar como Messias, a gente não leu. Mas apesar dela estar longe da verdade, ela esperava a verdade. Para aquela mulher, quando o Messias chegasse, tudo ia se resolver. E ela ansiava pela volta do Messias. E aquela mulher, ela tinha uma dúvida que muita gente tem hoje, cara. Uma dúvida litúrgica. Vocês sabem o que é litúrgica? A forma como devemos adorar a Deus. A forma como devemos adorar a Deus. Muita gente tem hoje essa mesma dúvida. Será que a gente tem que fazer um louvor antes do pregador, né? Alguns falam até momento de louvor, né? Como se a gente não estivesse louvando nada aqui agora, né? Só se louva com música. Não. Eu gosto de falar para os adolescentes quando a gente vamos começar o nosso momento de louvor com música. Depois vamos começar o nosso momento de louvor ouvindo a palavra. Depois o momento de louvor falando tchau, né? E indo para casa para continuar o nosso momento de louvor, né? Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Né? Então essa mulher tinha essa dúvida litúrgica, cara. Ela não sabia como é que era, como que adorava. E ela esperava alguém. Ela esperava o Messias. E quantos de nós hoje a gente não está esperando que Deus nos faça algo para que a verdade seja convicção nas nossas vidas? Quantos de nós a gente não está esperando um ambiente de credibilidade para que a gente possa apostar a vida nisso? Porque a gente vê uma confusão danada, cara, de religiosidade hoje nessa vida. A galera cheia de dogma, cheia de jeito, cheia de forma, né? E essa forma atrapalhando a essência. E aí você não vê atividade divina, cara, por perto. Quantos visitantes será que vieram aqui no Escape e não perceberam nada demais além do que jovens devotados que cantam bem? E um pastor que prega mais ou menos. Quando sou eu, né? Quando eu não ia falar de Israel, né, cara? O Léo, vai, o Léo. Vamos falar do Léo. Da Té, vai. Não vou falar do Léo que não tá aqui, vou falar da Té. Do Israel a gente não fala. Mas Jesus se revela para aquela mulher, cara. E Jesus se revela pra gente hoje. E a mulher pergunta para ele, como é que se adora e busca a Deus? Como é que se adora e busca a Deus? Jesus fala para aquela moça lá, calma, moça, as coisas vão mudar e já estão mudando. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não vai ser mais no templo, não vai ser mais no monte, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Mas então, o que a gente nessa era aqui, pós-moderna, estamos plantados aqui nesse tempo, fazendo o quê? Será que estamos aqui sentados prestando culto? Não, cara.
Por isso que essa igreja tem a peculiar mania de não chamar isso aqui de culto, mas de celebração. Não sei se vocês já perceberam essa sutilidade. Obrigado, Turo. Te amo. A gente chama isso aqui de celebração, cara. Sabe por quê? Porque a partir desse capítulo aí de João 4, a liturgia mudou. Você não adora mais nem no templo, nem no monte. Agora você adora em espírito e em verdade. Certo? O escape, gente, não é lugar para prestar culto ao Senhor. Nossa, cara, essa gravação você não pode só fazer recorte disso aí, né? Pensou? Mas não é mesmo, certo? Aqui é um lugar de encontro, gente, para a gente celebrar o espírito em verdade que foi durante a semana, né? O culto que nós prestamos a Deus a semana inteira. Aqui a gente se reúne para celebrar isso, cara. Para celebrar isso. Aqui a gente se reúne para mostrar quem é Deus para o cara que está do seu lado. Que é esse jeito que a gente adora a Deus. Depois de Jesus, ou depois desse capítulo aqui, nós cristãos, a gente celebra o culto dentro da gente. Dentro de nós. A partir de nós. E em tudo que a gente faz. Na época da Samaritana, o culto, gente, era um ritual. Alguém manja do culto, como era o culto judeu? Era um momento. O judeu tinha quatro festas que ele já era obrigado a ir, certo? Os homens, as mulheres não precisavam. E era um momento de sacrifício. Um momento onde voltava... onde você ia lá acertar suas contas com Deus, depois você voltava a viver a sua vida. E de tempos em tempos os caras levavam lá o sacrifício para os caras se restabelecerem com Deus. Aí tinha toda uma coisa ritualística, o sacerdote ia lá, matava do jeito certo, tal, não sei o que. Você chegava só até o pátio do templo, você não podia entrar mais porque era o santo dos santos, entendeu? Se o sacerdote entrava lá impuro também, caía morto no chão. A parada funcionava, não era um negócio, era um sistema que funcionava mesmo. Né? Por eles não terem conseguido levar uma vida com Deus, segundo a lei, né? Eles entravam no pátio do templo, entregavam um animal, né? Quem tinha cordeiro entregava cordeiro, quem não tinha dinheiro para cordeiro entregava pomba, né? Matar pomba era legal naquela época. Não sei porque eu falei isso também. Veio umas coisas na minha cabeça e eu fico falando, entendeu? Mas se eu falasse tudo que vem na minha cabeça, cara... Bom, deixa pra lá. E o sacrifício restabelecia a gente com Deus. Ou restabelecia os judeus com Deus. A gente hoje faz o contrário, cara. O contrário. O que a gente faz? Os caras levavam o sacrifício, certo? Não levavam o sacrifício? A gente não, cara. Eles partiam do pecado, né? Partiam da falta, da carência, da necessidade de se restabelecer com Deus para o sacrifício. Entendeu? Então eu tô em pecado, eu vou lá levar o sacrifício. E a gente? A gente parte do sacrifício para a adoração. Porque o sacrifício já foi, né, gente? Não precisa mais de sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz já satisfez a justiça do Pai. Né? Quando a gente fala aquele versículo, 1 João 1,9, quem sabe? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo a nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Certo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo a quê? Aliás, quando você canta que Deus é fiel, você canta que Deus é fiel a quê? Aos valores de Deus? Nunca parou para pensar nisso, né? Deus é fiel ao sacrifício, gente. Deus é fiel ao sacrifício, cara. O perdão hoje é automático. É automático. A gente voltou ao nosso estado de culto. Estamos de volta ao nosso estado de culto. Como era lá
no começo, como Deus gostaria que fosse. A gente não precisa mais esperar o dia do holocausto, o dia que eu tenho que ir lá levar o sacrifício para o sacerdote. E assim que o nosso estado de culto é interrompido, quando que ele é interrompido? Pelo pecado. A gente invoca o sacrifício e a gente volta ao nosso estado de culto, ao nosso estado de adoração. Por isso que o escape é um encontro. O culto é uma atividade diária. E a nossa vida, quer dizer, ou a nossa vida é um culto, ou a gente está vivendo muito mal. Ou a nossa vida é um culto, ou a gente está vivendo muito mal. Jesus mudou, em João 4, o local de adoração. Mudou o local de adoração. O centro do escape é o sacrifício, o que foi feito. O centro do escape não é nada do que a gente vai fazer. O centro do escape é o que já foi feito. A partir do que já foi feito, a gente vive nossa vida de culto. Não tem nada que a gente faça no escape que aumente a glória de Deus. Ou que acrescente mais glória a Deus. Agora tem muita coisa que a gente pode fazer no escape que a gente pode revelar, manifestar a glória de Deus. Entendeu? A troca da parada. É muito louco isso, gente. A gente precisa adorar o Pai em espírito e em verdade. Retomar a nossa noção de culto. Retomar a nossa noção de culto. Aqui a gente se encontra para celebrar o culto que foi a semana. Não é o culto da semana, tá, gente? Não é o culto da semana. A partir desse momento de João 4, a gente pode adorar a Deus a qualquer hora. A qualquer hora. Mudar de consciência é entender que tudo que eu faço é adoração. Tudo que eu faço é adoração. E Jesus fala, vem, a hora já chegou. A hora já chegou. Podemos transformar tudo que a gente faz em culto. Como que é a sua semana? Como que é a sua semana? Como que você trata Jesus? Entendendo essa história da mulher samaritana. Você trata ele como uma pessoa de autoridade só? Um senhor? Você trata ele apenas como um profeta? Aquele cara que sabe tudo e fala tudo a seu respeito? Ou o seu tratamento com ele é como Messias? Você sabe, a gente não leu essa parte da história. Depois você lê, até o 42. Você sabe o que acontece depois? Que essa mulher entende que Jesus é o Messias. Ela deixa as suas dúvidas. Deixa a sua... o seu sofrimento por preconceito. E volta para a cidade de Sicar. E começa a chamar o pessoal. Venha conhecer um cara que disse tudo ao meu respeito. Não será ele o Messias? E aí a história diz que os caras foram ver quem era Jesus. E viram que Jesus era o Messias. E pediram para Jesus. Eu sei que você está indo para Galiléia, não dá para você ficar aqui mais uns 2 ou 3 dias com a gente? E voltaram para aquela mulher. E falaram, olha, a gente viu. A gente ouviu você dizer sobre esse Messias e a gente foi lá e conferiu. E ele é o Messias mesmo. Por causa da tua fala a gente acredita. A mulher mais desprezada que podia ter em Sicar.
nada daquilo lá, ou tudo daquilo lá caiu por terra quando essa mulher descobriu quem era o Messias. Por quê? Porque ela partiu do sacrifício. Partiu do sacrifício. Ser salvo, gente, é entender o perdão. Ser salvo é entender que aquele filminho que vai passar quando chegar o dia do juízo, tal, que toda a sua vida vai passar, parece um cinema, tal, não sei o quê, não vai passar. Porque entregar a vida para Jesus Cristo e crer no sacrifício é entender que Jesus Cristo e que Deus decidiu esquecer o teu passado. Por isso que para Deus não existe rejeitados. Jesus não tratou aquela mulher com maior amor do que trataria qualquer outro judeu. Jesus tratou ela com amor. Jesus não fez a menor diferença dessa mulher ser samaritana, adúltera, mulher. Simplesmente tratou ela. Simplesmente entendeu que deveria passar por Samaria. E eu falando essa mensagem, eu fiquei percebendo, falei assim, puxa, o Israel colocou um título lá para mim, né? Eu acho que era o Jesus dos rejeitados, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal, a gente vai falar dos rejeitados, uma mulher samaritana, tal. Aí você começa a pensar na mulher, aí você vê, puxa vida, a causa feminina, tal, não sei o quê, né, de uma adúltera, tal. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês que veio na minha cabeça, cara. Para todo mundo que tá aqui, cara, é muito fácil, e eu sei que vocês não vão ter problema nenhum em lidar com o que a sociedade diz que é rejeitado. Com gays, que mais? Com adúlteros, com bêbados, vocês não vão ter problema nenhum, eu tenho certeza disso. Vocês não têm o menor preconceito. Essa geração aqui, ela é muito reduzida de preconceitos. Ainda mais cristãos que estão aqui. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe quem é os nossos rejeitados? As pessoas que a gente odeia. E elas não são homossexuais, elas podem ser um pai ou uma mãe, entendeu? Elas podem ser um chefe, elas podem ser um irmão que você não fala mais. Os rejeitados aqui são as pessoas... Os samaritanos eram pessoas que judeus odiavam. Tenho certeza aqui que vocês não odeiam o gay. Tenho certeza que vocês não odeiam um pecador, um alcoólatra, essas coisas. Mas vocês odeiam algumas pessoas que te fazem mal. Ou que, sei lá, você odeia por hobby. Né? Tem gente que curte odiar alguém. Né? Mas talvez seja necessário você passar por esse caminho, entendeu? Do que fazer a volta. Talvez você esteja fazendo a volta, cara. Na boa. Talvez você esteja fazendo a volta.